Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um encontro da nossa ocupação Refúgio, Arte, Ciência e Tecnologia, Narrativas e Mediações em Tecnologia e Humanidades, realizada aí pelo SESC Rio. Meu nome é André Paz, sou diretor artístico. Em nome de toda a equipe, eu agradeço a todas as instituições e pessoas que fizeram e fazem possível essa ampla programação que a gente está tendo na Ocupação Refúgio. Hoje eu vou mediar uma mesa que se chama Realidade Estendida e Mediação, com duas pessoas muito queridas e competentes. São elas Felipe Varanda, fotógrafo e realizador de web documentários e filmes institucionais. Entre seus trabalhos, Periférias Musicais e Meu Rio Vale um Webdoc. Algumas de suas obras estão na coleção do Museu de Arte do Rio, MAR, e na Biblioteca Nacional. Seu ensaio fotográfico Arqueologia de Futuras Ruínas foi exposto no Museu Nacional, e ele também recebeu o prêmio Interferências Urbanas do Oi Futuro com a instalação fotográfica Transposição Rio Carioca, em 2008. O Felipe é formado em jornalismo pela ECO, Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, onde atualmente faz mestrado no programa de pós-graduação de mídias criativas, desenvolvendo pesquisa com realidade virtual em escolas. E é nessa linha que vai ser a apresentação dele. Bem-vindo, Felipe, à nossa mesa. Obrigado, André. E o nosso segundo palestrante hoje, Rafael Romão. Rafael é licenciado e mestre em Cinema e Audiovisual pela UF e no PPG-Cine, na UF, né? Recentemente finalizou e apresentou sua dissertação de mestrado, né, Rafael? Parabéns. Junto à Record, implementou a mentoria tecnológica para professores nas redes particular, estadual e municipal na cidade de Andrelândia, em 2020. É roteirista do longa-metragem A Fera na Selva, 2019, e orientador de mais de 100 documentários estudantis produzidos em realidade virtual, sendo 4 deles exibidos em eventos na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. É baseado nessa larga experiência que o Rafael vai fazer a sua apresentação aqui hoje. Muito bem-vindo, Rafael Romão. Obrigado, boa mesa a todos. Então, nós vamos iniciar uma apresentação de cada um deles e depois a gente parte para fazer um pequeno debate entre a gente e uma troca, um diálogo mais dinâmico. A gente vai começar com a apresentação do Felipe Varanda, não é isso? Vamos lá, então, Felipe. É com você aí. Tá bom, bem, quero começar agradecendo, né, a oportunidade de participar aqui da Ocupação Refúgio. Agradecer especialmente para Ana Cunha e André
Muito bom estar num momento desses de muitas restrições, né, participar de alguma realização cultural, nesse caso também, né, unindo pesquisa. Estou muito curioso, particularmente com as instalações, que eu pretendo ir ao Sesc Quitandinha em breve para conhecer a instalação Como Será Amanhã e Estrelas do Deserto, né? Quero aproveitar também para divulgar a oficina que eu vou dar junto com o Felipe Carrelli, de documentário interativo. As inscrições já estão abertas. Bem, minha apresentação aqui faz parte da pesquisa. A gente pode até botar o primeiro slide aí, Hugo, por favor. Também vou acompanhar aqui. Então, minha apresentação faz parte da pesquisa que eu desenvolvo que é uma construção de um guia, uma publicação digital com informações, referências e provocações acerca do uso de realidade virtual em escolas, voltada para professores e multiplicadores. Pode passar, Hugo, por favor? Esse é meu público-alvo, né, para essa publicação. E nesse trabalho eu estou desenvolvendo durante o mestrado do Programa de Pós-Graduação em Mídias Criativas da Escola de Comunicação do FRJ, onde eu estou usando a metodologia de pesquisa-criação, em alguns casos que eu desenvolvi e alguns casos que eu participei, como são os dois que eu vou apresentar aqui, né? Os processos de cocriação são uma base central nesse trabalho, tanto do ponto de vista da produção de mídias e narrativas a partir de oficinas, quanto da curadoria envolvendo trocas entre especialistas e professores. Nos dois casos, a mediação, né, que é o tema aqui dessa mesa, tem fortemente, pode ser daqui a pouquinho, mas enfim, podemos manter aí nele. A cocriação tem uma centralidade, né? Eu uso o termo cocriação como é descrito no Co-Creation Studio do MIT, onde ele estabelece alguns parâmetros, algumas bases e algumas formas dessa forma de produção. Especialmente aqui, né, eu vou falar de cocriação entre comunidades e também cocriação entre diferentes especialidades, né, que é um dos pontos de partida aqui da pesquisa que eu venho realizando. Né, eu queria, antes de entrar nos dois casos, né, eu queria falar um pouco do lugar onde eu cheguei, de como que eu cheguei nesse tema. Eu já realizo documentários com a perspectiva da cocriação, né, essa ideia de produzir mídia ao invés de mídia sobre, né, essa mudança no eixo do documentário. E com essa perspectiva eu realizei, em 2016, uma série de oficinas nas naves do conhecimento. Para quem não conhece, são estruturas, são 10 naves do conhecimento localizadas na periferia do Rio. E a proposta dessas oficinas era criar espécies de cartões postais visuais dessas comunidades que são subrepresentadas e muitas vezes estereotipadas por conta dos seus aspectos de pobreza, de violência e de precariedade, né? Então, são comunidades que a mídia tende a só mostrar com esse tipo de perspectiva, né? Muitas vezes depreciativa.
Então, a ideia de usar a câmera 360, a gente fez uma conexão com os primeiros filmes, né, dos irmãos Lumière, onde se produzia takes, planos únicos, né, com a câmera parada, né? Quem se lembra das cenas da saída de fábrica, né? Então, dentro dessa perspectiva que a gente escolheu lugares chaves nessas comunidades e fizemos planos únicos, né? Planos de 1 minuto ou mais, que representassem esses territórios, né? Então, esse projeto de 2016 tem muitas características presentes nesses outros 2 casos que eu vou estudar aqui, né, como, né, o uso de autonarrativas com a relação de território, memória. Então, mais ou menos desse ponto de partida. E eu comecei também a me interessar com realidade virtual quando eu assisti as primeiras narrativas documentais feitas com vídeo 360, e eu, além de ter me encantado, eu comecei a me questionar qual era o lugar dessas narrativas, onde elas circulariam, né? Quem elas atingiriam, né? Uma vez que o equipamento, o repertório, ele ainda é restrito, né? Hoje menos do que em 2016, mas ainda podemos falar que esse espaço de circulação da realidade virtual ainda está em experimentação, né? Podemos até pensar que o início do cinema, né, foi essa forma de circulação dos filmes, né, foram sendo aprimorados, experimentados. Então, até se chegar na forma das salas de cinema com a luz apagada, ou do mais contemporâneo, a forma de circulação por televisão ou streaming, né, está em constante aprimoramento. E eu me perguntando, tentando responder essa pergunta, né, de como ver realidade virtual, eu cheguei na ideia das mostras, né, que mostras específicas para públicos específicos, elas podem ser uma forma, pelo menos agora, de responder essa questão. E por isso eu fui buscar no espaço da escola né, eu entendi que tinha uma fertilidade nesse campo, né, a palavra que o André costuma usar, né? Então tem uma fertilidade, tem uma adesão da escola, uma curiosidade com a realidade virtual, tanto na perspectiva das mostras quanto na perspectiva da produção de filmes 360, herdando né, uma bagagem de décadas das oficinas de audiovisual na escola e também da exibição de cinema na escola, né? 2 campos bastante desenvolvidos. Vamos avançar aqui, então, para o próximo slide. Pode ser o próximo também, já podemos adiantar. Mais um também. Ótimo. Então, eu realizei algumas mostras ao longo de 3 anos. O último ano, isso ficou reduzido por conta da pandemia, mas algumas mostras em escolas, instituições de ensino. Participei de diferentes formas, às vezes criando, às vezes apoiando, ou né,
até como observador de algumas dessas mostras. Podemos passar esse slide. Então, eu vou falar aqui de 2 casos que interessam para pensar potências e parâmetros, né, para encaixes da realidade virtual em contextos pedagógicos. Eu chamo de encaixes na minha pesquisa justamente esse espaço de adesão entre as possibilidades da realidade virtual e projetos socioeducativos, né? O primeiro caso será a mostra realizada para uma turma de música da Escola SEAT, que fica no Rio de Janeiro, onde eu exibi o filme Rio de Lama, um documentário do Tadeu Jungle, um documentário muito interessante, impactante, que trata da tragédia de Mariana. Então, a exibição desse documentário apoiou o trabalho da turma, que estava num processo de musicar um poema, um livro infantil que se chamava Um Dia, um Rio, um livro de poesia e ilustrações, né? Chamado Um Dia, o Rio, que tratava também da tragédia de Mariana. E a professora tinha estava sentindo que durante esse processo os alunos pouco tangenciavam ali o que aconteceu com as pessoas afetadas na tragédia de Mariana, né? Então eles estavam cantando e desenvolvendo o trabalho de uma forma distante, né? Então, quando ela teve o contato através de uma mostra mais ampla que eu fiz na escola, aberta à comunidade de professores, aos alunos e também famílias, né? A professora Valéria, ela assistiu o filme, ficou muito emocionada, muito tocada, e sentiu que ali, que através desse filme, ela conseguiria, talvez, essa aproximação dos seus alunos com o tema que eles estavam tratando, né? Em seguida, eu vou mostrar, pode ser a próxima, Hugo, por favor. Em seguida, eu vou falar sobre o projeto Território, Memória e Diálogos Interculturais, que parte de um grupo de pesquisa gestado na Universidade de Montreal, com parcerias aqui no Brasil com a UERJ, com a Unifase, com a FRJ, além das comunidades da Escola Pedro II, em Petrópolis, e da comunidade Guarani, onde o projeto teve sua aplicação prática. Eu vou abordar a primeira... Então, entrando aqui já no primeiro caso, eu vou tratar esse caso também sob a perspectiva da distância imprópria, que é um conceito, uma ideia da Kate Nash, uma pesquisadora da Universidade de Bristol, onde ela reagiu a esse primeiro momento de produções de narrativas imersivas, de narrativas em vídeo 360, por jornalistas e muito por ONGs, né? Destacadamente, a ONU produziu algumas obras muito sobre as questões dos refugiados, e ela observou nessas primeiras obras, né, a partir de uma certa euforia com essa mídia nos discursos de alguns produtores, ela reagiu a essa euforia se questionando, acho que a gente pode passar,
Deixa eu ver qual é o próximo slide. Fazer uma correção, ela não é da Universidade de Bristol, é da Universidade de Leeds. Então, a Kate Nash, ela usa essa ideia de distância imprópria a partir... cropou aqui a apresentação, não sei porquê, mas ela estabelece que o risco da distância imprópria serve para destacar a necessidade de contextualizar a experiência imersiva para que o público vincule as suas respostas afetivas a partir do sofrimento dos outros ao debate e às questões sociais e políticas apresentadas ali, né? Então, essa supersensibilização, essa hipersensibilização que a realidade virtual provoca, que o cinema também provoca, mas a realidade virtual talvez leve a um outro patamar, através, né, do sentido de presença, de você se sentir no sapato dos outros, né, como se diz em inglês, né, essa característica da corporificação que o usuário de realidade virtual experimenta, né? Então, essa supersensibilização ela pode levar a um uso impróprio, né? A uma distância imprópria do assunto, da dor do outro, das questões do outro. Então, ela vê essas questões né, que estão também na base dos documentários, né, em questionamentos sobre documentários. Ela traz para a realidade virtual. Vamos para o próximo, que também a Mandy Rose... A Mandy Rose também vai olhar vai lançar um olhar sobre essas primeiras obras de realidade virtual, falando que ao apelar aos participantes que sintam compaixão por refugiados, então ela está falando especificamente de algumas obras como Clouds Over Sidra, que trata dessa questão dos refugiados, né? Os documentários de realidade virtual contam histórias de sofrimento distante, que podem ser vítimas do problema da promoção do status quo, por não abordar as causas sistêmicas do problema social descrito, né? Então, você está falando e está provocando uma sensibilização ali do tema, mas se essa exibição desse documentário, dessa obra imersiva, não for seguida de uma discussão ou de uma contextualização, né, você cai no risco de uma banalização e de uma perpetuação do status dessa questão, né? Então, essas são duas questões que eu acho que são parâmetros para se trabalhar conteúdos em qualquer audiência. E eu vejo que nas escolas, né, da forma como a gente pensa esse tipo de mostra, essas questões são já bastante encaminhadas, uma vez que os documentários fazem já parte de um circuito de atividades pedagógicas onde essas obras são contextualizadas, onde essa questão da dor do outro é colocado na perspectiva
dos elementos sociais, geopolíticos, que causam esse sofrimento. Né? Então, eu avalio que essa é uma questão muito, muito pertinente, que deve ser atenta, mas que nas escolas a gente tem um certo controle sobre esse problema. Né? Vamos passar, então, para o próximo caso, onde eu vou também continuar pensando aqui alguns aspectos das oficinas de mostra, de oficinas de realidade virtual. Então, eu vou falar do projeto Território, Memória e Diálogos Interculturais. Como eu disse, esse projeto parte da Universidade de Montreal. Ele tem uma forma de grupo de pesquisa e também tem uma forma de pesquisa-criação, uma vez que estão se desenvolvendo ações em comunidades e promovendo grupos de pesquisa sobre essa produção. Então, o projeto, podemos passar para a próxima. Uma das questões desse projeto são as questões de território e mobilidade. Já passamos para o próximo, sim. Então, bem, só dar um passo aqui atrás. As oficinas de vídeo 360, de fotografia com câmeras 360, ela aconteceu em escolas em Montreal, no Canadá, e na Escola Pedro II, em Petrópolis. A Escola Pedro II ela tem um ensino técnico de vídeo, e também na aldeia Guarani Mata Verde, que fica no município de Maricá, aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, esse projeto tem ali na sua base teórica, né, como ele parte ali de um estudo, né, a base teórica do projeto é a questão do território e mobilidade. Né? Então, o território não se traduz, né, como diz aqui o pesquisador principal, o Simon Harrell. Ele fala que o território não se reduz a um ponto geofísico. A nomenclatura de suas asperezas, saliências e outras peculiaridades que constituem o retrato dinâmico de um espaço preciso. O território é também um espaço lúdico, propício à criação de novos imaginários do lugar, onde o sujeito do enunciado modula sua relação com um espaço circunscrito. Então, essa ideia de que o território é um espaço geográfico, mas também a significação que os sujeitos, que as pessoas fazem desses espaços. Então, essa é uma questão bastante cara no Canadá, um lugar onde tem um fluxo grande de imigrantes, e pensar o território dessa forma descolada do espaço geográfico e se aproximar de uma apreensão cultural, né, através da produção de signos e das autonarrativas desse território, é a perspectiva desse projeto. Então, passar só mais uma também, Hugo, por favor. Então, também estamos falando, outra base, outro ponto de partida desse projeto são as autonarrativas, né?
nessa ideia de que, ao se narrar, o sujeito intervém no mundo da linguagem, né? O sujeito se cria, né? Existe essa criação da subjetivação, né? Então, o projeto se desenrola a partir desses dois pontos de partida. Então, os alunos em Montreal usaram principalmente fotografia 360, e muitos deles usaram voice-over ou criaram textos que eles inseriram nas imagens, atribuindo memórias e enfim, valores para alguns lugares onde eles circulam. E aqui no Brasil, né, cada comunidade se apropriou de uma forma, né? Então, foi interessante ver como que nessa cocriação aconteceu com uma liberdade das frentes onde o projeto aconteceu, de produzirem ali dentro do que elas entendem como autonarrativas e dentro do que elas entendem como coletividade, né? Então, vou mostrar aqui, vou compartilhar 1 minuto de cada uma de algumas das obras aqui que eu escolhi. Então, posso compartilhar, Hugo? Vamos dar o play aqui nessa. Então, essa é uma dos vídeos produzidos na comunidade Guarani. Vou dar um play. Território Manhanderete, Arebe Manjaikoko, Bem, vou interromper aqui, era só para dar uma situada no tipo de produção. Essas produções estão públicas no site monterritoar.ca. A gente pode divulgar aí depois nos comentários o link. Vou mostrar agora, então, a segunda produção. Acho que não consegui, deu algum problema aqui. Ok, estou conseguindo. Então, esse é o trabalho da aluna Letícia Rafaela, da Escola Pedro II. Desde o início do ano passado, a ideia de me despedir da vida escolar, do colégio, dos amigos, dos professores, da rotina e de tantas outras coisas já me aterrorizava. Mas, com o começo das aulas, toda essa ansiedade e preocupação foi embora e deu lugar a uma vontade gigantesca de fazer daquele o meu melhor ano. E então, chegamos ao fatídico dia 13 de março. Era ainda o início do meu tão sonhado terceiro ano. Ninguém esperava por uma notícia daquelas, né? Tipo, férias antecipadas. E nem muito menos pelo que viria pela frente. Bem, vou parar aqui meu compartilhamento.
Então, assim, interessante notar, né, que a comunidade lá a comunidade Guarani realizou todos os seus vídeos coletivamente, né? Também não atribuíram uma autoria individual, falaram bastante, ficaram bastante né, pensando ali o seu território coletivamente, enquanto a Escola de Petrópolis ela mergulhou a fundo nessa autonarrativa, né? Então, inclusive, teve essa exploração dos espaços domésticos, né? Até interessante, assim, que tem bastante diálogo com os trabalhos aí da Mostra Refúgio, né? Especificamente ali do Como Será o Amanhã, nessa entrada dos espaços íntimos, né, dos espaços pessoais no espaço público, né, essa mistura que o mundo digital durante a pandemia ocasionou, mas também que a realidade virtual, o vídeo 360 impulsionou, colocou esses espaços íntimos de uma forma muito aberta. Deixa eu continuar aqui. Então, podemos passar aqui, só para mostrar dois momentos aqui de mostra, né? Eu tive lá na escola de Petrópolis, onde mostrando, né, os alunos não tinham editado na tela 2D e ainda não tinham assistido no óculos 360. Eu acho que isso é um fechamento do ciclo muito interessante, né? Porque muitas vezes quem está criando, se não tem experiência com a realidade virtual, com vídeo imersivo, é um momento de bastante impacto, né? De assistir as suas próprias narrativas no óculos. Então, tanto na escola de Petrópolis quanto na comunidade Guarani, isso foi um momento bastante interessante de fechamento do ciclo. Podemos passar a próxima aqui, que são algumas fotos lá da aldeia Guarani Mata Verde. Bem, eu vou encerrar aqui, já me alonguei aqui no tempo, partir para os comentários, para os debates ali após a próxima apresentação do Rafael Romão. Obrigado, um abraço aí para todos. Olá, pessoal, boa tarde. Por favor, minha apresentação. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bom, eu trouxe um material. Deixa eu ver se está direitinho. Está direitinho. Eu trouxe um material a partir das várias realizações educativas que eu participei com realidade virtual desde 2018. Desde 2018, eu participei de projetos que implementaram a realidade virtual em escolas do Brasil inteiro, escolas públicas principalmente, foram mais de 20 escolas, nos mais diversos estados. E desde então, eu fui imbuído da missão, né, de construir processos educativos para que as pessoas pudessem se apropriar dessa tecnologia e criar com essa tecnologia. E eu já venho de um curso que é uma licenciatura em cinema e audiovisual, então eu sempre me interessei muito sobre como construir processos educativos com audiovisual, como facilitar a apropriação das pessoas, dessas tecnologias e dos processos criativos. Então eu vou aqui apresentar um grande apanhado de exercícios, eu acho que aqui tem mais de 40 exercícios, vamos ver até onde eu consigo chegar. Espero que eu consiga passar rapidinho por tudo. E o objetivo disso, como o tema dessa mesa é mediação, eu espero poder inspirar vocês a criarem suas proposições educativas, a refletirem sobre práticas que vocês já possuem e que podem ser adaptadas tanto para trabalhar com audiovisual, tanto para trabalhar com realidade virtual. Não estou aqui querendo apresentar
formas que você deve seguir, até porque esses exercícios foram criados em diferentes momentos. Eu criava um, desconstruía outro, ele se transformava, depois eu criava outro. E muitas vezes também, conforme eu implementava projetos e dava oficinas, eu entendia quais as determinadas competências seriam mais interessantes de serem focadas ou não. E isso é uma constante de transformação, até porque eu já comecei a trabalhar com os processos educativos quando eu tive contato com a realidade virtual. Então, eu fiquei muito atento ao que eu aprendia, ao que eu achava que eu deveria fazer também, como aquilo me tocava, e aos poucos ia me abrindo e entendendo como esses processos podem ser diferentes para os outros também. Então, vamos lá. Para começar, eu acho que assim, tem alguns princípios dessa educação audiovisual que envolvem tanto telas planas quanto realidade virtual, e principalmente, então, como diferentes tecnologias audiovisuais podem entrar no processo educativo. Eu acho que esses desafios que eu coloquei aqui são desafios assim que me tocam muito, e boa parte desses exercícios e dos caminhos e dos processos que eu tentei startar, né, com esses exercícios são expressões desses desafios, né? O primeiro é fugir do laissez-faire, né? Laissez-faire é um conceito assim que acho que no ensino das artes ficou muito famoso, que é aquilo do tipo, quase aquele desenho livre, né, do faz aí, né? Eu já passei por isso em escola, assim, quando o professor propõe, vamos fazer um projeto de audiovisual, e ele deixa laissez-faire, faz aí, né? E aí acaba que muitas vezes essa é a forma como os professores conseguem trazer o audiovisual para a sala de aula, porque eles não têm ferramentas, exercícios, né? De repente não conseguem pesquisar tempo suficiente, na formação universitária não tiveram contato com esse tipo de coisa. Então eles propõem e falam, cria aí, faça um vídeo aí, se vira. E os estudantes acabam muitas vezes seguindo o que eles conhecem, né? A linguagem que eles estão mais próximos e tal. Então a ideia é fugir disso e conseguir também propor estruturas e proposições que os estudantes não precisam ficar apertados dentro delas, né? Mas que eles de alguma forma sejam desafiados por essas proposições. A segunda é permitir a apropriação da linguagem através da experimentação antes da realização. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando o audiovisual entra dentro da sala de aula, ele entra como projeto. Então a gente vai realizar um projeto. E aí, logo de cara, eles já entram no projeto e eles já têm que fazer um filme, um documentário, um projeto em realidade virtual. E não há uma experimentação dessas tecnologias, desses processos criativos, antes de entrarem no projeto. Aí isso faz com que os projetos, muitas vezes, eles sejam conturbados, porque está todo mundo passando por aquilo pela primeira vez, está todo mundo aprendendo muito na prática, né? E aí isso também faz com que os projetos, às vezes, eles sejam muito dispendiosos, que eles exijam muitos esforços, e isso faz com que as pessoas, até um professor repense, depois vai lá, vou fazer isso de novo, deu um maior trabalho, né? Então a ideia é trazer alguns aspectos que são importantes de serem trabalhados, não só em termos de linguagem, mas de organização de equipe, de entender quem é bom e o quê, né? Para que o processo seja mais prazeroso, né? O segundo é um desafio de cobrir áreas multidisciplinares, porque é isso, né? O audiovisual, acho que outras artes também, você precisa trabalhar muitas linguagens, muitas competências, e é difícil para o professor conseguir estar atento a tudo isso e conseguir contribuir que os estudantes percebam isso. E também a dificuldade de aproximar muitas vezes o audiovisual dos conteúdos da sala de aula. Eu acho que isso é um desafio que a educação audiovisual precisa superar. Depois tem também enriquecer a experiência de pesquisa dos estudantes. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um projeto na sala de aula, todo esse processo de pesquisa, de você se aprofundar em algo, às vezes acaba sendo atropelado, porque você tem que correr para fazer o filme e entregar. Então, acho que esse é um desafio também da educação audiovisual. E, por último, permitir autonomia. Muitas vezes, nos processos educativos, o professor precisa dar uma puxada e, às vezes, atropelar o processo dos estudantes, por questão de tempo mesmo. E eu acho que o desafio é permitir que os estudantes eles construam essa autonomia e o projeto ele seja mais uma expressão dos estudantes do que uma expressão dos professores, uma expressão dos mediadores, né? Então, acho que esses são os desafios que eu tentei resolver com os exercícios que eu vou falar agora em seguida. A apresentação ela está dividida em áreas. Aqui são algumas proposições quanto à análise de vídeo. Tá? Só um adendo, eu estou trazendo aqui uma série de exercícios e proposições que contam para a realidade virtual, foram implementados em projetos de realidade virtual, mas muitas vezes elas contam para projetos audiovisuais com diversas tecnologias. Então tem coisas que vai servir especificamente para a realidade virtual, mas tem coisas que vai servir
para outras coisas. Querendo ou não, acho que tudo dá para ser adaptado para diferentes tecnologias, o que importa é entender a intenção, né, por trás dessa proposição pedagógica. Outro ponto que eu queria trazer é que muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha com escolas públicas e escolas fora dos grandes centros urbanos e principalmente também do Sudeste, nós estamos lidando às vezes com populações que nunca nem foram numa sala de cinema e que às vezes você apresentar um projeto de realidade virtual, às vezes é a primeira vez que a pessoa tem contato com uma tecnologia audiovisual de forma um pouco mais cuidadosa, né? E fora do que ele geralmente tem acesso no cotidiano, que geralmente é TV e celular. Então, muitas vezes, você trabalhar com um projeto de realidade virtual também é trabalhar com questões que às vezes você acha que não são da realidade virtual e são do audiovisual, são do filme, mas que são importantes, porque às vezes aquela pessoa nunca teve aquele contato, né? Eu acho que muitos de nós, profissionais que levam oficinas de audiovisual com realidade virtual para esses espaços educativos, a gente só leva o que a gente acha que a gente aprendeu sobre realidade virtual e esquece, na verdade, que a gente precisa às vezes trabalhar outros pontos também. Focando aqui na análise de vídeo, gente, eu tirei uns prints. Esses prints, eles são de materiais educativos de oficina que eu dei e de projetos da Recode, né? Tá bem pequenininho ali, mas esse daqui, por exemplo, vai ter material da Guia de Produção do Cineasta 360 Graus para Estudantes de 2018, de 2019, e prints também de alguns PowerPoints, de alguns exercícios que eu propus em oficinas em festivais como Visões Periféricas, a Mostra de Cinema de Bitpoca e por aí vai. Então, analisar o vídeo, eu acho que de alguma forma você se aproximar do vídeo, do produto de realidade virtual, do produto audiovisual, de uma forma não tão espontânea, mas de alguma forma você se aprofundar naquilo, né? Muitas vezes também quando o audiovisual ele vai para a sala de aula, só se é pensado quanto ao conteúdo do vídeo. E aqui, quando a gente está falando de obra audiovisual, a gente está falando de conteúdo e forma, embora também já seja uma discussão um pouco mais complexa, a forma e o conteúdo também se misturam. E pensar como trabalhar a análise de vídeo com os estudantes, eu acho que é uma coisa bem potente para aprofundar essa relação que eles podem ter com esse tipo de produto. Aqui é a primeira ficha, assim, quando eu falei, putz, tem que pensar numa ficha, né, que os estudantes possam preencher e que possam ser perguntas disparadoras para depois de eles assistirem um tipo de conteúdo, né? Então eu coloquei ali o título do vídeo, coloquei para ele colocar o diretor ou a diretora, não para dar destaque nesse tipo de função, mas eu acho que como um primeiro gesto de o estudante reconhecer que um vídeo é feito por alguém, né, que é uma brecha para depois a gente discutir questão de autoria. E aí coloco também o gênero, já coloco alguns ali, ficção, documentário, experimental, animação. Os estudantes também, eles às vezes têm dificuldade de entender o que é um gênero audiovisual, né? E aí aqui nessa primeira ficha eu coloco as seguintes perguntas. Sobre o que é o vídeo, é possível dividi-lo em partes, o que você mais gostou do vídeo, o que você menos gostou, e por que isso foi criado em 360, qual impacto tem o formato na mensagem. Então, primeiro, eu preciso entender sobre o que ele é o vídeo, o que ele entendeu do vídeo, né? Quando a gente trabalha também com realidade virtual, nas primeiras exibições, os estudantes eles estão muito deslumbrados pela tecnologia e eles conseguem prestar pouca atenção realmente no conteúdo, sem contar que muitos acabam passando mal, etc. Depois, se é possível dividi-lo em partes, se ele consegue de alguma forma entender aquilo enquanto uma obra, o que foi apresentado primeiro, depois o que foi apresentado no meio, por fim, né? E se de alguma forma isso faz você alterar a sua percepção sobre o vídeo, né? Se tem um ponto de virada ali que te surpreende, né? E depois o que você mais gostou e menos gostou, ou seja, uma forma de se aproximar do estudante e tentar entender aspectos morais, estéticos, éticos, né, sobre como ele se relaciona com aquele conteúdo, e porque isso foi criado em 360, aí já é uma forma de tentar fazer ele refletir sobre aquele conteúdo dentro daquela tecnologia, porque daí já vai fazer ele começar a refletir sobre a tecnologia em si. E aí, então, algumas competências, né, que eu acho que são abordadas com esse tipo de exercício, é refletir sobre o que você assiste, pensar sobre o fluxo da obra, reconhecer a estrutura da obra, reconhecer as escolhas autorais e entender como a obra afeta cada estudante. Depois eu acho que eu desenvolvi essa ficha de análise nos anos seguintes e comecei a focar, tem aquelas perguntas, mas eu acho que essa aqui já é uma ficha de análise que eu acho que, assim, de primeiras aproximações, essa daqui, eu acho que é quando você já conseguiu trabalhar alguns pontos de linguagem com a turma, por exemplo,
ponto de atenção, espalhamento na cena, que é um conceito que eu trabalho, ponto de vista, né, incorporação. Então aqui, enquanto lá eu estou fazendo alguma aproximação, aqui eu já quero que ele interprete o vídeo a partir de alguns pontos de linguagem específicos, né? E aí, então, por exemplo, aqui já surge questões como reconhecer a discussão sobre linguagem nas obras, conhecer variações na linguagem e desenvolver uma disposição crítica quanto à forma do vídeo. E aí também a gente começou a pegar vídeos e conteúdos que eram importantes para o nosso projeto, porque eles de alguma forma sintetizavam as nossas intenções, e a gente começou a usar como exemplo, né? Então, por exemplo, a gente pegou o Rio de Lama, que o Felipe abordou também, e a gente coloca aqui algumas respostas para essas perguntas como um exemplo, para a partir disso, em outras obras, o estudante também conseguir comparar e ele entender ali que tipo de resposta a gente está não esperando, mas estimulando, né, que eles consigam refletir. A gente também começou a desenvolver umas fichas com os filmes feitos a partir dos próprios jovens, e fazendo análises desse tipo de vídeo mesmo, né? Então a gente pegou, por exemplo, esse que é o Francisca, ele está disponível na página de Facebook do Projeto Cineastas 360 Graus, que é um vídeo feito, feito por estudantes de Goiânia, e foi o nosso primeiro vídeo exibido na Assembleia Geral da ONU, e é sobre uma liderança, uma mulher que ela é líder em uma comunidade que vive em uma região de aterro sanitário, em Aparecida de Goiânia. E aí aqui, então, a gente, por exemplo, pega planos que simbolizam as principais partes do vídeo, né, são 6 partes, a gente dá meio que do tipo, ó, na primeira sequência ela trabalhou uma contextualização, depois ela faz um deslocamento para fazer você ir até essa comunidade, depois vem uma sequência que propõe uma mistificação, depois um encontro, uma recompensa e uma celebração. E aí a gente propõe uma análise desse vídeo, então a gente primeiro exibe o vídeo, conversa com eles, depois a gente apresenta a nossa análise, e eles concordam, discordam, aproximam da experiência que eles tiveram ou não. Então, acho que essa, assim, é um conjunto de 3 práticas que a gente fez para estimular os estudantes a refletirem sobre as obras que eles assistem, né? Depois, eu acho que vem uma série de proposições, na verdade, eu acho que eu coloquei uma só, sobre o próprio meio, né? A gente tem uma série de discussões teóricas sobre a realidade virtual, como a realidade virtual ser uma máquina empática, e por aí vai, que muitas vezes a gente acaba propondo para os estudantes como um ponto de partida, e não o estudante chegando a essa reflexão sozinho, né? E eu acho que é muito mais importante quando a gente constrói esse sentido junto com esse estudante. Então, nesse nosso material didático, a gente sempre estimulava eles a refletirem sobre esses pontos antes mesmo da gente apresentar isso a eles. Então, apropriar-se das potências da realidade virtual a partir da experiência é um pouco isso, né? A gente colocar a experiência do estudante na frente, né? E na verdade, se você for pegar essas discussões sobre empatia, né, e os estudos que dão sustento a elas, muitas vezes elas estão ligadas a proposições da psicologia cognitiva que envolvem, por exemplo, você exibir o vídeo em realidade virtual para um grupo e exibir, por exemplo, um vídeo plano sobre a mesma temática para outro grupo, e aí depois você propor, sei lá, um formulário, e aí a partir disso você identifica qual grupo teve mais empatia, né? Então, ou seja, isso é algo que você pode adaptar e fazer na sala de aula, ao invés de você chegar e falar, a realidade virtual ela propõe empatia, você pode criar dinâmicas que levem eles a refletir e questionar isso ou não, né? Terceiro conjunto de proposições, eles são de experimentação prática. E aí aqui a gente está muito inspirado pela pedagogia do dispositivo, que está muito ligado ao movimento de cinema-educação, que surge, enfim, a educação audiovisual ela existe há muito tempo, mas nos anos 2000 e pouco, surgiu esse movimento do cinema-educação aqui no Brasil, muito inspirado pelo trabalho do Alain Bergalat, que era o ministro, ele era secretário do audiovisual do Ministério da Cultura da França, acho, quando ele criou turmas. Ele implementou o ensino de cinema na escola pública francesa. E aí ele escreveu um livro chamado A Hipótese Cinema. E aí, a partir disso, pesquisadores aqui do Brasil, como Adriana Fresquet na UFRJ, César Melhorin na UF, eles começaram a desenvolver uma série de proposições a partir dos pressupostos do Alain Bergalat, até que na UF surge um pouco essa discussão sobre a pedagogia do dispositivo.
E aí, muito inspirado em coisas como jogos, como os jogos teatrais do Augusto Boal, ou o próprio conceito de dinâmica, surge essa ideia de dispositivo como uma forma de primeira experimentação e contato com a tecnologia audiovisual, que envolve, por exemplo, você, ao invés de, por exemplo, como que geralmente ocorre uma aula de fotografia ou de audiovisual? Você, na primeira aula, às vezes já apresenta uma linguagem, fala, esse é o plano aberto, plano fechado, plano geral, tal, e aí depois você pede para o estudante repetir, né, e fazer igual, né? E aí já o dispositivo não, ele meio que propõe que o estudante faça um gesto de criação, é quase como que uma proposição de roteirinho para o estudante passar por aquilo, e aí ao passar por aquilo, ele já cria algo e ele também já tem uma reflexão ali sobre linguagem, sobre estética a partir do que ele conseguiu criar. E também outros grupos conseguem seguir o mesmo dispositivo e você consegue comparar, né, e por aí vai. Então o dispositivo ele é basicamente como um jogo, um misto de jogo, dinâmica e roteiro que você propõe para o estudante antes dele criar a própria obra dele, né? E antes de você apresentar também os elementos de linguagem. Aí, alguns já são mais específicos. Esses aqui são os dispositivos que foram criados para as propostas de realidade virtual. Uma das primeiras que a gente criou se chamava Planta Baixa, que ela parte desse, enfim, bem desse, né, desse documento de arquitetura e de engenharia, né, que é você de alguma forma espacializar num papel, você, né, mapear um espaço. Então a gente propunha essa dinâmica porque a realidade virtual ela é uma tecnologia que tem uma linguagem muito espacial, né? E a gente já queria que os estudantes entendessem com quais elementos eles podem brincar. Porque muitas vezes quando a gente fala, é realidade virtual, aí as pessoas querem pegar a câmera e sair filmando todos os espaços, né? Foi um pouco o primeiro movimento da realidade virtual, filmaram todos os monumentos naturais e da cultura do mundo, né? E o que a gente quer é que eles pensem muito bem, né, sobre se ele vai colocar essa câmera no meio dessa sala, ou se ele vai colocar essa câmera em cima de um armário, né, que ele de alguma forma entenda a linguagem espacial, o que vai estar nesse espaço, né, se ele deixa esse quadro azul do lado desse quadro vermelho, o que isso de alguma forma pode dizer para o estudante, o que ele coloca em pontos opostos, né, de um lado ou de outro da câmera. E aí esse dispositivo planta baixa, ele não usa câmera, né? Ele é com papel. Na verdade, boa parte dos nossos dispositivos eles não usam câmera. A gente pede para o estudante escolher um sentimento, ou a gente do tipo propõe um sentimento, tipo medo. E aí a gente pede para cada pessoa pensar numa cena. E aí ele tem que pensar num cenário, né? Numa locação, num lugar. Colocar, né, escrever câmera no meio do papel e ele começar de alguma forma a criar esse mapa, né, esse mapa com essa espacialidade, com essas imagens, o que vai ter à frente, atrás, o que vai ter ao redor, né, o que vai ter em termos de paisagem sonora também, de elementos sonoros. E aí é bem interessante a gente, em uma turma, cada um apresenta depois o que tem, né, a cena que ele criou, ele não vai ter que filmar isso, é só uma criação mesmo desinteressada. E é interessante ver, por exemplo, como diferentes pessoas trabalham, por exemplo, a questão do medo, né, e como às vezes pode ter marcadores raciais, de gênero, né, sobre o que é uma pessoa, por exemplo, uma mulher ter medo, ou um homem ter medo, e assim eles já começam a pensar em conceitos como atmosfera fílmica e paisagem sonora, e a desenvolver um pouco esse pensamento espacializado, né. A partir desse a gente pode fazer outros desdobramentos, né? Por exemplo, depois eles fazerem uma primeira planta baixa, a gente pode fazer para eles fazerem um deslocamento de ponto de vista e tentarem trabalhar o mesmo plano com outro ponto de vista, tentando reforçar o sentido que tem naquele plano. Ele pode também trabalhar com a ideia de ângulos de visão, então, né, quando você está com o headset, você não está vendo 360 graus, você está vendo, né, sei lá, uma angulação específica. E aí você pode tentar trabalhar essa angulação através de quadrantes e como que esses quadrantes podem dialogar ou não para trabalhar a principal linguagem da realidade virtual, que na minha opinião é o movimento do espectador, esse é o principal. Né? Se você conseguir dar sentido ao movimento do espectador, eu acho que esse é o principal, né? E o terceiro é quando a gente já começa a passar um pouco da realidade virtual enquanto uma linguagem cinemática para uma linguagem interativa, né? Então, trabalhar com a ideia de affordance, que é de alguma forma quando você sabe que algo deve ser clicado, né? Num jogo, quando um objeto tem uma certa aura, né, brilhante, você sabe que você tem que clicar ali.
Então a gente já começa a propor que no próprio ambiente ali, eles comecem a trazer elementos de affordance vinculados a essa narrativa. E uma vez a gente trabalhou com o conceito de nostalgia, e uma estudante, ela fez uma coisa tão bonita que todo mundo ficou emocionado, que ela do tipo estava pensando na nostalgia enquanto o sítio da avó dela, e aí um elemento de affordance era um gato que ia chamando a sua atenção e ia te levando, por exemplo, a um porta-retrato, e quando você clicava nesse porta-retrato vinha uma memória. Então é interessante como as pessoas começam a viajar e trazer esse universo de realidade virtual ali, mesmo com papel. Então, algumas competências nesse tipo de dinâmica: desenvolver o pensamento espacializado, ter o hábito de pensar e repensar cada plano sistematicamente, facilitar a comunicação dentro de uma equipe, né? O segundo é, a gente chama de 360 por minuto Lumière, muito, acho que o Felipe também citou esse tipo de atividade. Aqui a gente não pede apenas para eles fazerem um plano em 360, né, mas primeiro a gente pede para eles fazerem um plano estático, como os irmãos Lumière faziam, né? Então uma câmera, 1 minuto, fixa, sem movimento, sem som, né? Tudo isso para o estudante entender o que é o enquadramento, o que é enquadrar, o que é colocar dentro de um quadro, né? O que deve ser visto ou não. E depois ele vai para a realidade virtual e faz um plano em 360, e aí ele consegue perceber a diferença, né? O que é fazer um plano estático, né, plano, e o que é fazer uma imagem esférica, né? Vou tentar passar rapidinho. Então, né, competências abordadas nesse tipo de dispositivo: compreender a importância da forma na criação audiovisual, refletir sobre as diferenças entre a imagem plana e esférica. Aí depois a gente propôs um outro dispositivo chamado dentro rima, fora contrasta. Depois eu fiquei pensando, gente, contrasta não é um verbo, né? Aí ficou meio que dentro fora, né? E a ideia é prestar atenção muito nos aspectos plásticos de cada imagem, né? Então as cores, as texturas. E a ideia é que a pessoa filme um espaço, né, e reflita sobre esses elementos plásticos dentro desse espaço, e depois ele faça uma imagem que rime plasticamente com essa, ou seja, que tem elementos plásticos similares. E depois ele faça uma imagem que tenha uma relação de contraste com ela, ou seja, que tem elementos plásticos opostos, né? E aí, então, aqui a gente está propondo, né, que o estudante ele reflita plasticamente, mas que ele entenda já essas dimensões de montagem e essas relações, né, que a montagem ela pode criar em termos de continuidade, em termos de dialética, né? Então reconhecer o papel da montagem audiovisual e reconhecer os efeitos dos diferentes tipos de transição entre espaços, porque na realidade virtual tem isso muito, né? Quando você vai de um lugar para o outro, você se teletransportou de um lado para o outro, e isso também pode ser um efeito de linguagem dentro da sua obra. A gente já propunha dispositivos um pouco mais avançados. Esse era, por exemplo, do Siga uma Vida. Era você pegar uma pessoa na escola e você fazer 3 planos, e cada plano tem que revelar um pouco quem aquela pessoa é, né? E aí, por exemplo, a partir de um dispositivo como esse, você já permite experimentar a estruturação de uma criação audiovisual, reconhecer as dificuldades em criar com não atores e aproximar-se de um universo pessoal e suas potências estéticas. E a ideia é que cada dispositivo desse fosse uma aula, uma atividade, e isso, assim, a pessoa já vai se apropriando dos equipamentos, já vai entendendo o processo de criação, a gente já acelera alguns aprendizados que a pessoa não precisa esperar chegar no projeto dela para alcançar, né? Aqui, um outro dispositivo chamado Os Primeiros 30 Segundos. Dentro da obra de realidade virtual tem meio que um mote, assim, de que os primeiros 30 segundos eles são muito importantes para fortalecer o sentimento de imersão, né? Então aqui a gente já começa a pensar diversas formas de como podem ser os primeiros 30 segundos. E aí, como pode ser os primeiros 30 segundos de uma obra do Batman, de uma obra sobre uma floresta, né? E aí você já começa a pensar nos elementos de imersão dentro de uma obra. Aí aqui tem alguns outros exercícios que a gente implementou. Acho que eu posso passar por esses. Como eu estava falando, a gente não trabalha só questões de realidade virtual, mas as outras questões que são relevantes a outras dimensões da linguagem audiovisual e que atravessam a realidade virtual, eu acho que também são importantes de serem abordados nesse tipo de processo, como, por exemplo, o mundo dos documentários, que às vezes os estudantes muitas vezes nem conhecem esse tipo de conceito, né? Eles confundem com reportagem, com jornalismo, ou mesmo com vlogger, né? Então a gente, de alguma forma, tenta estimular, principalmente através desses exercícios mais de papel, assim, que ele pode fazer em casa, esse modelo de apostila mesmo. A gente também pensa em dinâmicas que permitam os estudantes refletir sobre as suas competências, né? Então, por exemplo, aqui a gente criou uma dinâmica que é para o estudante refletir
sobre o que ele gosta de fazer, e depois dessa dinâmica é revelado para ele, isso que você gosta de fazer está mais associado a qual área de trabalho, né, dentro da criação audiovisual. E aí depois a gente já entra em processos, eu tenho mais 2 minutos, né? De processo, sobre realizar efetivamente o projeto, né? Porque também, faz um roteiro aí. Pô, como que o estudante vai fazer um roteiro, né? Não é tão simples assim, a pessoa não sabe, né? E aí quando a pessoa não sabe, ela faz do seu jeito, ela cria uma redação e depois ela chama isso de roteiro, né? Ela faz uma lista de coisas e vai para lá. Então a gente ficou pensando também em exercícios, né? Aí a gente, desde a ideação, né, sobre o que fazer o seu vídeo. Aí tem esse dispositivo chamado O Filme da Comunidade, que é fazer um vídeo sobre o que a sua comunidade acha que deve ser feito, um filme sobre ali. A gente também já trabalhou com o que a gente chama de caminhos de projeto, que são meio que do tipo proposições de ele criar a partir desse conceito. Então, os tempos da comunidade, eu, nós, todos nós, o especial da comunidade, transformar a comunidade, a ideia é que ele escolhesse um desses 4 caminhos e aplicasse na sua comunidade, fazendo um filme a partir desse caminho, né? Já dá um input ali logo de cara. Depois, aqui tem ainda reflexões sobre roteiro. E aí também a gente tenta criar proposições. Essa aqui é geralmente o que a gente vê dentro desses projetos como ferramentas de design, né? Vieram muitas ferramentas de design para criação audiovisual, né, de você fazer uma meta, pensar num público, brainstorm, né, como uma proposta mesmo muito inspirada no design thinking também, né. A gente acabou deixando essas ferramentas mais para uma etapa de você apresentar o seu projeto. Depois que você já pensou bastante sobre ele, sabe? Você vai fazer um pitching, aí você usa esse tipo de ferramenta. Mas, assim, é 1 milhão de coisas, né? A gente trabalhou muito também com esse conceito de mapa de universos, da pessoa primeiro mapear diversos universos na sua comunidade, quais são os lugares interessantes, quais são as pessoas interessantes, quais pessoas têm histórias boas para contar. E aí depois você avaliar cada um desse universo, se ele é relevante, se as histórias associadas a esse universo podem ser emocionantes, se eu conseguirei facilmente locações e entrevistados, para ele ir entendendo ali, porque às vezes ele pega uma ideia que é muito complexa dele conseguir fazer ali naquele momento, né? Aí depois a gente tentou criar também fichas para estimular o estudante a pesquisar sobre o assunto. Eu acho que por aí vai, assim, eu acho que meu tempo acabou, assim, tem mais um monte de coisa que eu acho que pode ficar para uma próxima, ou de repente eu posso até apresentar depois. Eu acho que aqui seriam já uma segunda parte mais focada em proposições de como ajudar o estudante no seu projeto, efetivamente, né? Mas eu acho que só essa parte aí de dispositivos e de exercícios e dinâmicas já é super rica, e eu acho que pode estimular bastante educadores e educadoras que estão assistindo a pensarem nas suas próprias dinâmicas e pensar em formas de estimular os estudantes a acelerarem o seu processo de aprendizagem antes de se jogarem num projeto efetivamente audiovisual. Acho que é isso. Obrigado. Muito bom. Bacana, Rafael. Felipe também. Muito interessante, muito fértil, como Felipe disse que eu gosto de falar, né? Eu gosto realmente dessa palavra. Acho importante, sobretudo, para pensar dispositivos, né? Essa capacidade de desencadear movimentos e dinâmicas de um dispositivo, né? O Felipe optou por uma apresentação onde ele aponta 2 casos e aponta conceitos por trás desses casos, né? Ele fala dessa coisa da necessidade da conscientização do contexto da pessoa que está sendo retratada na história como uma forma de trabalhar a empatia muito além apenas dos afetos, assim, né? Falou também da questão do auto-narrar, né? Da importância do auto-narrar e do território, desse cruzamento. E o Rafael fez uma apresentação grande, baseada nessa experiência dele. Eu fiquei aqui anotando todos esses exemplos, Rafael, quero muito aprender essas referências, que eu gosto muito de pensar esse tipo de exercício para os meus alunos também, faço de uma maneira muito intuitiva e quero aprender mais. Eu vou começar propondo
inversão na apresentação dos dois. Assim, o Felipe tem várias dinâmicas que ele faz e que fez nesses projetos. Queria propor, ver se o Felipe não se interessa de comentar essas dinâmicas que ele fez, que eu fiquei curioso, em particular, todas elas, mas em particular no projeto Territoar, talvez porque eu conheça menos, né? Eu conheço um pouco do outro trabalho dele no CIAT. E o Rafael, com certeza, tem muito conceito por trás dessas dinâmicas todas. Eu não sei, talvez o conceito do próprio território, Rafael, como é que você vê, como é que acaba entrando nessas dinâmicas, identidade e território, se você trabalha isso de uma forma, uma atenção especial ou não, se isso é uma questão importante nessas dinâmicas. Mas se vocês quiserem falar de outros conceitos ou outros exemplos também, fiquem à vontade. Felipe, pode começar você, já que foi o primeiro a apresentar? Posso começar. Bem, eu fico mais confortável, assim, minha relação no território é muito mais de observador, né? As minhas ações, né? Eu acompanhei o desenrolar do projeto e enfim, cheguei muito na ponta ali né, na hora dessas mostras ali, facilitando, chegando com equipamento. Então, as dinâmicas partiram mais dos professores da escola Pedro II e do Alberto, que é o cineasta que facilitou as oficinas lá na Aldeia Guarani. Né? Eu posso falar um pouco das dinâmicas, né, do tipo de abordagem que eu estou fazendo com a perspectiva de mostra, né? Com essa ideia de cocriação, que inicialmente uma escuta, né, com os professores sobre os temas que estão trabalhando e sobre as demandas ali que eles estão encontrando. Muitas vezes eu tenho que também né, dar uma situada no que é realidade virtual e num repertório lá de vídeos 360. Né? O meu recorte está sendo muito mais, né, no vídeo 360 do que exatamente a realidade virtual gerada por computador, que, enfim, um universo super rico e que tem grandes potencialidades, mas eu arrasto a sardinha aqui para minha brasa de documentarista também. Então, essa abordagem assim de procurar um professor que esteja interessado dentro de uma escola, entender a forma de trabalhar, apresentar para ele, né, esse dispositivo de trabalho de cocriação, né, que olha, você me fala o tema, eu te retorno com algumas obras, vamos pensar junto que tipo de atividade pode complementar e né, se desdobrar a partir dessa mostra, dessas obras. Então, tem sido assim, né? Eu falei dessa especificamente no SEAT, eu estou fazendo agora uma outra que também vai partir de um dispositivo que um professor já trabalha, uma professora de teatro que trabalha com teatro do oprimido. Então, a gente vai mostrar um filme e eles vão encenar as questões de opressão e de libertação, de movimentos, impulsos de autonomia dentro dessas obras. Então, esse tipo de bate-volta, né, que funciona de uma forma muito mais rica, que eu acho, do que chegar com fórmulas de bolo, né? Então, assim... E aí, uma adequação, né? Uma adequação talvez não seja a palavra, mas um alinhamento, uma aproximação curatorial também, né?
dessa obra em relação ao programa pedagógico, o que é que o professor, em particular, que se mostrou mais disponível, esteja trabalhando, né, para ver essa complementariedade, construir essa mediação junto, né? É isso que eu estou entendendo. A gente tem um acervo grande, talvez uma barreira seja sempre a questão da língua, né, do idioma, já que o maior acervo existente de documentários imersivos, no caso, 360, sejam mais em inglês mesmo, né? Mas tem um acervo muito grande. Cara, de certa forma, sim, no movimento de exibir, né, também tem um movimento de criar circuito, né? Eu espero, né, que com o tempo abra-se. Eu acho que a escola pode ser um potencial para ser um lugar de mostra, né? Que os documentaristas, talvez até sob encomenda, né? Sobre talvez um projeto maior de incentivo estatal, talvez de produção de obras que possam ser exibidas nesse circuito, né? Se a gente consegue ganhar uma escala de parte das escolas, por exemplo, públicas, imagina, claro que não dá para equipar né, todas as escolas do Brasil, mas né, 1% das escolas do Brasil públicas já tendo algum equipamento já é um grande circuito para a circulação dessas obras. Então, eu acho que cai... um esforço assim, inicial né? A SPCine é que tem um esforço também nesse sentido. Rafael, você agora quer responder a provocação inicial ou quer dar continuidade ao que o Felipe também está... Não, posso responder sim. Eu acho que, assim, um conceito assim que eu trabalho muito é da experiência, que eu acho que já abordei um pouco aqui, e eu cheguei, na verdade, no conceito de experiência muito a partir da ideia de experimental. Assim, para mim, a ideia de uma docência experimental, de um contato experimental, acho que para mim é fantástico assim, essa ideia, principalmente inspirada pelas artes, né? Que se você vai no experimental através da ciência, positivismo, como chegou na educação, a educação já tem pavor disso, né? Mas eu acho que a arte experimental tem uma pedagogia muito interessante e que eu acho que é muito importante para a educação e o que pode levar a gente até reflexões assim a partir da própria arte contemporânea para a educação, né? Pensar a educação a partir de instalação e performance, eu acho que são conceitos também que são super potentes para pensar a própria realidade virtual. Então, o experimental para mim assim é uma coisa muito potente assim. E dentro de uma discussão mais sobre linguagem audiovisual, acho que a gente sempre refletiu muito lá na UF, junto com a Eliane Salvatierra, principalmente, a professora Eliane Salvatierra, sobre qual que é a relação entre expressão e linguagem, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar o aprendizado e as relações de aprendizado numa tecnologia que tem uma linguagem dominante, que tem uma linguagem cristalizada, né? Será que os processos educativos eles devem começar eminentemente por um aprendizado da linguagem que está cristalizada? Né? E eu digo isso muito porque na realidade virtual a gente já está acostumado a ver muitos criadores a quererem dizer o que você deve e o que você não deve fazer. E eu acho que no processo educativo é muito interessante você aprender a partir da experiência, você experimentar aquela linguagem, experimentar, tensionar as potências da linguagem, e eu acho que isso está muito ligado ao conceito de expressão, você se expressar com aquela tecnologia audiovisual antes de você querer chegar em regras, ou mesmo você chegar numa... Você pode até chegar na regra depois, mas ela não ser um ponto de partida, né? Então, acho que o conceito de expressão é muito importante também. A gramática vindo depois como um ferramental, né? Para potencializar essa expressão, essa experiência, né? Isso é um pouco de Paulo Freire, né? Você, de alguma forma... lida com a experiência, com o tecido, ali com a carne da realidade, e depois você cria o sentido daquilo e chega na linguagem, mas você chega a partir do seu caminho naquela linguagem, né? Ela já não é uma regra, né, que você precisa lidar logo de cara, né? E nesse projeto, né, boa parte desse material que eu apresentei está ligado ao projeto Cineastas 360 Graus, da ONG Recode, em parceria com o Facebook Brasil.
E a ONG Recode trabalha muito com o conceito de empoderamento digital. E aí eu tive o desafio de trazer esse conceito de empoderamento digital, esse conceito de empoderamento também, né, para esse tipo de projeto. E aí eu acho que o empoderamento ele está muito vinculado a um reconhecimento da sua voz, a um reconhecimento comunitário, a você se aproximar de uma parte da comunidade que você desconhecia, ou que você às vezes tinha uma relação de poder e que você, né, você de repente pode tentar inverter ou tentar equalizar essa relação de poder. Né, eu gosto muito ali dos conceitos do Jacques Rancière sobre política, polícia, né, sobre, para ele a política é uma redistribuição da sensibilidade. Né, um ato ele é político quando há uma redistribuição da sensibilidade dentro de uma comunidade. E eu acho que quando um processo de criação foca em uma comunidade, numa redistribuição da sensibilidade, quando faz algo que está invisível ser visível, né, e por aí vai, eu acho que aí tem uma potência e há efetivamente discussões sobre empoderamento, né? Bacana, bacana. Só trazer um case assim para encerrar, talvez, né? Dentro de uma dessas coisas de empoderamento, eu acho que usar a realidade virtual também é algo muito estratégico, porque de alguma forma a gente vive numa sociedade que tem um certo fetiche pela tecnologia, né? E eu acho que isso é muito estratégico para a educação, né? Para a gente, né? Porque às vezes você pega um tema, se você faz um vídeo plano sobre esse tema, ninguém liga, mas você faz um vídeo em realidade virtual, o pessoal fala, nossa, que legal, né? Então eu acho que é muito estratégico usar a realidade virtual, a gente tem que usar de forma muito estratégica. Um exemplo, né? Uma escola do Maranhão, o Presidente Dutra, o IEMA, Instituto de Educação do Maranhão, eles, dentro do projeto, decidiram fazer um vídeo sobre um assentamento que tinha ali perto da cidade deles, que eu acho que é sul do Maranhão, e era um assentamento que há anos eles viviam sem saneamento, não tem estrada que chegava até o assentamento, e isso gerava uma série de transtornos, eles não podiam produzir né, com a agricultura e vender, porque eles não tinham como escoar aquela produção. Se alguém ficava doente, eles tinham que carregar aquela pessoa em uma rede por quilômetros até chegar numa estrada. E eles fizeram isso, botaram a câmera atrás das costas, caminharam quilômetros para chegar lá, fizeram o vídeo. E aí, a partir desse buzz que a realidade virtual traz, né, eles conseguiram exibir esse vídeo para o governador do Maranhão. Né, porque os jornais divulgaram, eles foram convocados e eles exibiram o vídeo. Aí o governador nunca tinha visto esse tipo de coisa, então quando ele tirou, ele estava super emocionado, né? E aí, assim, enquanto ele estava ali emocionado, os estudantes ali, muito sagazes, falaram, viu, seria bom você criar uma estrada para eles, né? E assim eles conseguiram que fosse aberto, acho que 15 quilômetros de estrada vicinal, que transformou uma comunidade. Né? Então eu acho que, assim, é um case que, assim, óbvio que é difícil produzir esse tipo de... Né? Se a gente tivesse tentado fazer isso, acho que a gente não teria conseguido. Mas eu acho que mostra um pouco a potência, né, de você usar de forma estratégica essas tecnologias para tentar gerar transformações de uma comunidade, que podem ser tanto transformações materiais, quanto transformações nessa distribuição da sensibilidade também. Essa sua fala, ela vai muito aqui ao encontro da segunda pergunta que eu tinha. Aí que eu esbarrei aqui, perdi vocês, voltaram. Que é justamente, vocês dois abordaram, né, de alguma forma isso, e é uma questão que dialoga com a primeira mesa que a gente teve também, colocar essa pergunta. É uma pergunta muito comum, mas eu acho que é importante te refletir sobre ela, né? Nenhum de vocês dois, com certeza vocês dois reconhecem, como eu também, né, o trabalho com realidade virtual, com vídeo 360, com muita continuidade em relação a toda a tradição de uso de audiovisual, linear, e até fotografia, enfim, e educação. Agora, a pergunta que eu faço mais concreta é, mas e aí? Né? Tem a ver com essa estratégia de como aproveitar essa novidade, esse encantamento que a tecnologia traz. Quais as diferenças, para a gente fechar aqui a nossa mesa, quais as diferenças que vocês veem que trabalhar com, no caso, vídeo 360, traz em relação a se fosse um trabalho com tela plana, né? com uma audiovisual tradicional. Vocês veem diferença, não veem? Qual, que sentido que vocês veem? Como aproveitar, que estratégias canalizar essas diferenças para um lugar mais interessante e não cair
num certo uma novidade estéreo para trabalhar na oposição estéreo fértil, que eu gosto também, né? Pode, Felipe, quer começar? Bem, eu acho que, né, tem algumas particularidades, né, da realidade virtual que podem ir para além desse efeito do entusiasmo com a tecnologia, né? Eu acho que né, eu acho que pode aproveitar o entusiasmo com o impacto que realmente essa mídia pode né, pode entregar, né? Então, né, o Rafael contou aí um caso onde teve um retorno prático, né, físico, melhorou a vida das pessoas ali de uma forma estrutural, né? É claro que eu acho que a gente não pretende isso o tempo todo, né? Essas transformações subjetivas, né? Essas transformações decorrentes ali da prática de se produzir linguagem, né? De se contar uma história, de se narrar, né? Eu acho que é um grande ganho, né? Eu acho que, particularmente, a gente tem uma potência grande para falar de espaços, falar de territórios, né? Eu acho que essa relação da realidade virtual com o lugar, né? O lugar tem um protagonismo muito grande. Então, acho que, enfim, estou tateando aqui algumas ideias, né? Mas o efeitual ele é uma isca, né? É uma coisa que provoca ali uma curiosidade inicial, né? E depois trabalhar isso com qualidade, eu acho que é o segundo desafio. Poxa, o Romão aí deu boas pistas aí né, do que fazer, essa ideia aí dos exercícios são, acho que respondem bastante isso, né? Enfim, acho que é basicamente isso. Rafael. Eu acho que tem muito a ver com a potência do corpo, né? Se a gente pega o dispositivo do cinema, principalmente, a gente está muito associado ali a um corpo passivo, estático, sentado, né? E aí, quando a gente pega até as videoinstalações e tal, elas tentam trabalhar isso um pouco, né? Da potência do agir e do corpo que se pode movimentar e se relacionar com as imagens. Mas eu acho que a realidade virtual, ela do tipo dá um passo, ela junta ali o movimento na instalação com o isolamento da sala de cinema, né? Na videoinstalação ainda tem muita gente, né? Tem muita gente ali às vezes e tal, pode se distrair e tal. E eu acho que na realidade virtual, quando você está com o seu corpo ali, se o vídeo, se o conteúdo te ajuda a significar um gesto, significar um movimento, se você faz um movimento de estender a mão e, sei lá, o vídeo faz você ficar com medo de estender a mão, né? Isso talvez a gente pode ir para um lado meio somático, né? Sei lá, de terapia reikiana e tal, mas isso pode gerar um efeito no corpo, né? Mas se você estende a mão e isso te gera um acolhimento, né? Você estende a mão, enfim, eu acho então que tem uma dimensão aí que eu acho que a gente ainda não conseguiu alcançar em termos de reflexão, que é essa linguagem do gesto e o quanto a realidade virtual pode lidar com isso e os efeitos que isso pode gerar no corpo, que vai um pouco pela discussão ali do incorporamento, né? Do embodiment e tal, mas a linguagem do gesto, eu acho que isso é o principal assim da realidade virtual, que eu acho que os videogames utilizam isso bastante, né? E a gente pode aprender muito com eles, mas eu acho que essa é a principal potência, que aí eu até gosto de citar como exemplo o Rio de Lama, né? Que o Rio de Lama, para mim, por que ele é um vídeo tão potente quando você coloca o headset? Porque ele tem uma pedagogia corporal ali que vai contra o próprio dispositivo, né? Porque se o dispositivo te fala, você pode olhar para onde você quiser, haja, veja, olhe, faça o que você quiser. Quando você pode fazer o que você quiser, mas ao seu redor só tem destruição, lama, tristeza e morte, e você se sente uma impotência de agir, e você às vezes nem quer mais olhar ao redor, porque só tem tristeza e destruição,
ele está tensionando isso, e aí já pode gerar um curto-circuito ali emocional. Então eu acho que o Rio de Lama é um desses que trabalha essa linguagem corporal exatamente por um extremo, assim, né? Mas acho que os vídeos de terror em realidade virtual trabalham muito com essa questão da linguagem corporal, de você virar, de você tomar susto, né? Então acho que essa para mim é o que mais diferencia das outras tecnologias audiovisuais. Entendi, bacana. Eu sempre me lembro do exemplo também do 6x9, né? A Solitária, da Francesca Paneto, e a agonia e essa questão de ficar preso, quanto que isso afeta emocionalmente a gente, quanto que a linguagem também trabalhou os afetos e os efeitos que eles tiveram ao passar pela experiência da Solitária, né? Dos personagens, no caso. Muito bem, pessoal. Bem, muito obrigado pela participação de vocês, pela toda a contribuição que vocês deram aqui para a nossa ocupação refúgio. Eu vou, antes de passar a palavra final para vocês, lembrar para todos que estão assistindo que a ocupação refúgio ela vai abrir presencialmente no Sesc Quitandinha a partir de 8 de outubro, tá, na cúpula do Palácio, mas já está agora em setembro acontecendo de forma virtual, com uma ampla programação que está divulgada no nosso site e também no nosso Instagram, que está passando aqui embaixo, ocupaçãorefugio.com.br, @ocupaçãorefugio, e a gente está aqui encerrando a mesa, realidade estendida e mediação. Eu vou, então, passar a palavra para o Felipe e o Rafael, se eles querem fazer alguma última comentário ou comunicação, e a gente vai ficando por aqui. Felipe, Rafael, fiquem à vontade. Quero agradecer, né, mais uma vez aí a oportunidade, também quero agradecer, né, a oportunidade de compartilhar uma pesquisa que eu acho que temos que ressaltar que foi feita, né, a partir de uma universidade pública. Esse espaço super importante, a gente está tangenciando essas questões, né? A universidade é um espaço que a gente pode, né, olhar com parâmetros muito ricos, né? Então, fico feliz aqui de compartilhar, de divulgar um pouco parte da minha pesquisa, e estou muito curioso para ver as outras mesas e para, enfim, ver as instalações do refúgio. Ótimo. Rafael, aproveita e divulga as suas outras participações também aqui na nossa ocupação, né? Sim, visitem a Ocupação Refúgio. Eu criei algumas dinâmicas, alguns dispositivos para serem realizados durante a visita à exposição, junto aos mediadores, para tentar enriquecer a experiência e chamar, às vezes, chamar atenção para alguns pontos que os artistas e as artistas gostariam que fossem ressaltadas. Então, visitem a exposição, procurem os mediadores para vocês terem acesso aos dispositivos. E também, dentro da Ocupação Refúgio, nós vamos trabalhar com 2 escolas, o Cefet e o Pedro II de Petrópolis, né, e o Cefet do Rio, eu acho que é isso. E vamos criar ali com realidade virtual aumentada, e espero em breve poder apresentar para vocês os resultados de um processo que vamos fazer com professores, e que acho que vai ser muito legal, e vamos poder criar ainda mais durante essa pandemia, a partir dessa perspectiva de refúgio. E vamos ver, né, trazer um pouco de realidade aumentada também, né, para esse XR, que às vezes está meio escondido, né? Uhum. É isso aí. Obrigado pelo convite, pessoal. Bacana. Obrigado a todos. Valeu. Vamos nessa.